Salmo 18, verso 37 diz assim: persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei senão depois de os ter consumidos. Em continuação, nós vamos ler outro texto que se encontra em 1 Samuel, capítulo 30 e o verso 17, que é em relação a este salmo que nós lemos. 1 Samuel, capítulo 30 e o verso 17, vai fazer alusão a este salmo que nós lemos. Que diz assim: e feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Novamente nós vamos ler outro texto, 2 Crônicas, capítulo de número 14. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Capítulo 20 do mesmo livro, versículo 12 do capítulo 20 de 2 Crônicas diz assim: ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E o último texto nós vamos ler em 2 Reis, capítulo 19. Voltamos um pouquinho, 2 Reis, capítulo 19, verso 16. Diz assim a palavra de Deus. O rei Ezequias orando: inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Podem sentar glorificando a Deus. Louvamos a Deus novamente pela oportunidade que nos é dada. Nós queremos falar hoje sobre 4 reis de Israel. Nós queremos falar hoje sobre estratégia de guerra. A Bíblia nos relata, do primeiro texto que lemos, no livro de Salmo, o Salmo de número 18, de verso 37, aonde Davi diz que perseguiu os seus inimigos. E nós vamos falar sobre 4 temas, um tema para cada rei de Israel. O primeiro rei, ele vence uma batalha guerreando. O segundo rei vence a batalha perseguindo. O terceiro rei vence a batalha cantando. E o quarto rei vence a batalha dormindo. Amém? Os irmãos entenderam? Vamos então dizer: eu posso vencer a batalha. A primeira forma de vencer uma batalha que nós vamos narrar nesta noite é: a segunda forma é: a terceira forma é: e a terceira forma é: vamos para a história do primeiro rei de Israel. A Bíblia nos relata que este rei chamado Davi está em uma situação onde ele está com um exército de 600 homens. Este homem ainda não é rei de Israel. Ele estava numa situação sendo perseguido pelo rei Saul. E a Bíblia nos registra sobre essa história quando nós lemos desde o capítulo 29 do livro de 1 Samuel, que Davi está fazendo aliança com homens filisteus que estão se programando para invadir o território de Judá, em especial a cidade de Ziclag. E a Bíblia
diz que Davi se reúne a um homem, a um dos príncipes dos filisteus, chamado o príncipe Aquis, ou Aquis, que era o príncipe e o rei da cidade de Gate, uma das cidades dos filisteus. A Bíblia diz que aquele exército dos filisteus está se reunindo para invadir e tomar posses e alguns despojos de outras cidades. Mas quando os príncipes dos filisteus estão se juntando, eles olham e no meio do exército do rei Aquis está um homem chamado Davi. E um dos príncipes dos filisteus olha para Aquis e diz: Aquis, esse homem que está no seu exército, não é por acaso aquele Davi, a quem se canta o salmo, que Saul venceu a milhares, mas Davi a mais de 10 milhares? Tu não é louco, Aquis, de colocar esse homem na batalha? Pode haver de que quando nós estivermos na batalha, esse homem possa se voltar contra nós, porque ele é um dos hebreus. E Aquis vai defender Davi. Ele diz: eu conheço Davi, Davi é um homem bom, eu sei que ele vai pelejar por nós. E todos os reis ali, os príncipes dos filisteus, eles se reúnem e dizem: não, nós não queremos Davi nesta batalha. E eles excluem Davi da batalha, e Davi fica com seu exército e fica de lado. E eles atacam então o reino de Judá, e eles atacam outros reinos, outros dois povos, e eles saqueiam. E passa algum tempo e de repente chega Davi na cidade aonde estava sua esposa de Ziclag, e a cidade está destruída, a cidade está queimada, a cidade está saqueada, a sua família foi levada, e aquele exército de 600 homens se depara com a cidade na mesma situação. Não estão ali as suas mulheres, não estão ali os seus filhos, não está ali mais a sua casa, e tudo foi destruído. A Bíblia diz que esses homens, eles se enchem de raiva, eles se enchem de fervor, e eles querem tomar alguma decisão, e eles chegam até Davi, que era então o seu líder, e dizem: e agora, Davi, o que vamos fazer? Nós precisamos vingar, nós precisamos ir buscar a nossa família. E a Bíblia diz e narra um fato em que me chama muito a atenção, porque Davi não era sacerdote, Davi não estava no reinado de Israel, mas a Bíblia narra que Davi vai fazer uma consulta antes de partir para a guerra. E a Bíblia diz no capítulo 30, no verso 8, que Davi chega e chama um homem que a Bíblia vai narrar. O nome dele era Abiatar, e Abiatar chega e traz o éfode. O que era o éfode? O éfode era uma das peças principais que faziam parte da vestimenta do sacerdote. E quando o sacerdote queria ouvir a voz do Deus, ele consultava o éfode, e através de duas pedras de ambar, urim e tumim, que brilhavam, significando o sim e o não de Deus, e as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, que ficavam no coração do sacerdote, ali se consultava o Deus eterno. E quando aquelas pedras brilhavam, era Deus se comunicando com o homem. A Bíblia narra 2 capítulos atrás que o rei de Israel, chamado Saul, vai consultar o éfode, e o éfode não brilha, porque a voz de Deus já não estava em comunhão com Saul. Saul já tinha sido rejeitado por Deus, e Deus já estava programando o futuro de Davi, e Davi procura o éfode antes de ir para a batalha. O que deixa de mensagem para a igreja nesta noite? Que quando nós entrarmos numa guerra, antes de partir e tomar qualquer decisão, nós precisamos ouvir a voz de Deus para Ele nos dizer. A realidade de Davi antes de consultar a Deus, a realidade de Davi: perdeu as suas esposas. O que isso significa? É que ele perde o seu futuro, a sua linhagem, e talvez ali pode morrer a promessa de Deus, que ele tinha sido prometido há muitos anos atrás, que ele seria o rei de Israel, e que a sua descendência seria próspera. Então Davi vai consultar a Deus, porque se partisse dos homens que não tinham intimidade com Deus, eles não iriam consultar a Deus, e eles iriam para a guerra. Mas Deus, através desse ensejo todo, Ele prepara algo tremendo para a vida de Davi. E a realidade deles é que Ainoã e Abigail estão com o exército inimigo. Os filhos de Davi estão com os exércitos inimigos. O exército de Davi já está criando um motim para não estar ao lado de Davi, porque
que Davi ainda não foi para a guerra. Davi foi consultar o que diz a voz de Deus. E Davi consulta a voz de Deus. E a Bíblia diz no verso 9 que Deus responde Davi. Espera aí, mas Davi não era sacerdote, Davi não era rei, mas Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele mesmo estando em um lugar diferente, ele mesmo estando distante de Deus, a palavra de Deus diz que quando nós, de coração puro, se derramamos e se achegamos a Deus, de maneira nenhuma Ele vai despedir alguém vazio que tem sede de conversar e de ouvir a voz de Deus. E Davi pergunta: Senhor, posso ir para esta guerra? E Deus responde através do éfode. Aquele éfode começa a brilhar, dizendo que ainda há uma intimidade, ainda que você esteja distante, ainda que você ache que está tudo perdido, ainda que tiraram a tua família, ainda que tiraram a tua casa, ainda que tiraram o teu ministério, se você clamar, nessa noite Deus vai responder o seu clamor, porque Ele tem promessas para você. Davi disse: Senhor, eu tenho força para ir para a guerra, eu tenho um exército para ir para a guerra, e esse exército está com sangue nos olhos, mas eu preciso da permissão do Senhor para ir para a guerra. Aleluia. E Deus disse: vai, Davi, porque eu vou dar a solução para você. E ainda mais, além de você estar permitido a ir à guerra, eu profetizo que você trará os despojos desta guerra, e trará, e todo esse exército do Davi saberá que eu estou contigo. Ainda antes de haver a criação do mundo, eu já tinha os teus dias contados, Davi. E Davi organiza aquele exército, e o exército sai e vai marchando. Só que o exército já está fraco. O exército, de tanto chorar, de tanto entrar em luto, já não consegue ter forças. E a Bíblia diz que aqueles 600 homens saem marchando com sangue nos olhos, porque a sua família se perdeu, porque os seus filhos estão escravos, porque tudo que eles tinham se perdeu. E eles se deparam com um rio, e a Bíblia diz que quando vão atravessar esse rio, 200 homens ficam para trás, e Davi atravessa com apenas 400 homens. Talvez Davi olha para trás, para as circunstâncias: o meu exército já era pequeno, eu não ia conseguir fazer, e agora Deus pega e me tira 200 homens, mas a palavra de Deus disse que eu ia conseguir vencer a batalha. E a realidade de Davi é esta: Davi consulta Deus e perde 200 homens. Será que Deus está de brincadeira comigo? Será que Deus não quer me aceitar? Será que foi a voz de Deus mesmo que falou comigo? Vamos ver o que diz a Bíblia. No versículo 17, a Bíblia nos registra que Davi sai, e a Bíblia diz: e feriu a Davi os desde o prepúcio até a noite do dia, e nenhum deles se escapou, senão 400 moços que, montados sobre o camelo, fugiram. Espera aí, quantos homens Davi tinha para enfrentar a guerra? 400. Foi os únicos 400 que Deus mandou sair, porque cada um ia dar testemunho. Eu deixei um lá, que fez eu correr e dizer que ainda há um Deus em Israel, e esse Deus está com Davi. Foi o mesmo Davi que matou o gigante. Deus ainda está com ele, ainda que ele não esteja em Israel. E causa uma grande confusão na mente dos filisteus. Como pode? Davi não é rei. Como pode? Davi já está diferente, já está distante. O exército de Davi é irreconhecível. É um bando de bandido, desprovido, escravo que fugiram. Esse era o exército de Davi. Como Deus pode estar com ele? Acontece que Davi disse: Senhor, eu quero ir para a guerra, eu tenho força para ir para a guerra, e eu posso enfrentar esse inimigo, mas eu sei que quem dá a vitória é o Senhor, não é o meu braço, porque quando eu enfrentei aquele gigante, eu disse que era no teu nome, e o Senhor está comigo, e eu sei que se o Senhor está comigo, o Senhor é rocha inabalável. Eu sei que os que se assentam à roda do Senhor estão guardados por suas asas, e o Senhor me carrega, o Senhor me prometeu, então eu não posso sair da sua direção. O Senhor foi com Davi, e ele tinha força, e ele pode enfrentar a guerra. E tem gente aqui que tem coragem, tem gente aqui que tem força, e tem que dizer: Senhor, me dá oportunidade, fala comigo que eu vou, fala comigo que eu digo, fala comigo que eu evangelizo, e eu prego o evangelho aos quatro cantos, e aonde se levantar um gigante eu derrubo, Senhor, mas o Senhor tem que estar comigo. Existe gente aqui dentro
vigor, pastor, cheio de força, cheio de aventura, precisando ouvir a voz de Deus. E Deus fala: vai na tua força, meu filho, porque o Senhor é contigo. Evangelize essa cidade. Mas existe outra batalha, e dentro da igreja também existe esse tipo de gente, esse tipo de realidade. Dentro da igreja, a Bíblia diz que Davi venceu a batalha com guerra. Deus estava com ele. Ele é o Jeová Tzidkenu. Ele é o Senhor dos exércitos, poderoso general de guerra, que nunca perdeu uma batalha. Ontem nós falávamos sobre o leão da tribo de Judá, aquele que nasceu para vencer, aquele que se levanta e vence qualquer batalha e ninguém consegue resistir. Davi sabia que o leão da tribo de Judá estava com ele. Mas nós vamos ver que os anos se passam e chega o reinado de um homem chamado Asa. A Bíblia sempre vai nos narrar sobre homens que têm propósito com Deus, que fazem uma aliança com Deus, de homens que se entregam a Deus, de homens que saem da sua zona de conforto e dizem: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque eu quero fazer a tua obra. E a Bíblia diz que os ouvidos do nosso Deus não estão gravados para esse tipo de oração. E a Bíblia diz que Deus levanta um rei da linhagem de Davi. O nome desse rei é Asa. Quando Asa ele recebe o reinado nas mãos, a intenção do coração de Asa já era boa. E a Bíblia diz que o Deus que sonda os corações dos homens, Ele está presente aqui. Ele está sondando a intenção do teu coração. Ainda que você pense: lá no meu trabalho ainda não está 100%, lá na minha escola ainda não está 100%. Se no teu coração há um desejo de fazer a mudança, de transformar as coisas, de quebrar os ídolos, de tirar os altos, nessa noite Deus vai te levantar para fazer isso, porque Ele precisa de pessoas que tenham no coração o desejo de fazer a coisa certa. Basta Deus dar a oportunidade, e Ele quer te dar a oportunidade nessa noite. E a Bíblia diz que Deus levanta Asa como futuro rei agora de Israel. E a oração de Asa é: eu não tenho força. Já é diferente de Davi. Davi disse: o exército está bravo, pode ser em menor número, mas eu tenho força. Ele sabia que se Deus desse legalidade, Ele usaria a força que Ele tinha e Ele destronaria o inimigo. Mas existem pessoas no nosso meio que estão dizendo: Senhor, eu não tenho força. Olha a oração de Asa: Senhor, eu não tenho força para matá-los, mas eu vou persegui-los, e tu darás o que for necessário. Aleluia! O que eu entendo na história de Asa? Se nós formos para a Bíblia Sagrada, quando a Bíblia vai nos narrar a história de Asa, o que a gente entende? A Bíblia diz que Asa fez o que era bom aos olhos do Senhor. Entendo algo aqui, que a nossa nação está passando por um momento de transformação. E a Bíblia diz que Asa vai contra muitos da nação, tirando os altos. O que são os altos? Para alguns que estão começando no estudo bíblico, eram altos postes que colocavam para idolatrar alguns tipos de deuses e prestar algum culto que não era o Deus de Israel. E o detalhe é que isso era no território de Israel. E eu estudava hoje à tarde, antes do pastor me ligar, eu estava estudando sobre uma passagem sobre Balaão, que a única situação em que ele achou para disseminar a glória de Israel e destruir Israel foi misturar as coisas dentro de Israel. A realidade que Asa pega o governo é um governo misturado. E a Bíblia diz que Asa, a primeira coisa que ele faz, ele quebra todos os ídolos. E ele promove uma reforma religiosa na nação de Israel. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a cultuar ao nosso Deus. E vamos começar a estudar a Torá, e vamos começar a estudar o livro de Deus, e nós vamos começar a cultuar só o nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. E nós vamos começar a recitar o Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ele é o único Deus, Ele é o único Criador, e não existe outro. E a partir de hoje, no meu reino
te adorarás. E começa a perseguição a Asa. E toda vez que alguém se levanta para fazer algo que é puro diante dos olhos do Senhor, e diz: eu não vou me contaminar, eu não vou me dobrar a esse tipo de idolatria, eu vou servir somente a esse Deus, o inimigo vai se levantar com um exército, e esse exército vai ser maior do que nós, porque Deus gosta de mostrar que Ele conosco é a maioria. E a Bíblia diz que Asa faz a reforma, e de repente o texto vai nos citar o seguinte: se levanta um grande exército contra Asa. O exército da Etiópia tem 1 milhão de soldados. Asa vai fazer a conta dos seus exércitos. Ele, como é da tribo de Judá, ele tem 2 tribos, Benjamim e Judá. E ele conta, e os das tribos de Benjamim e Judá junto dão 580 mil. O inimigo é o dobro do tamanho, é uma multidão de tamanho. A história nos narra que Asa olha para o exército, e o exército da Etiópia forra a terra. Aos olhos dos homens não tem condições. E aí ele olha para a sua força e diz: Senhor, eu não tenho força, eu não tenho força, Senhor, mas dentro de mim tem uma coragem, Senhor. Tem uma coragem aqui, eu sei que Ele é maior, eu sei que Ele é mais forte, mas dentro de mim tem coragem, Senhor. E eu vou fazer o seguinte: eu sou leitor da Tua Palavra, porque eu traduzi, Senhor. Eu peguei o livro da Reforma e comecei a ler de novo. E eu li quando o Senhor disse: Moisés, o mar está na frente, manda ao povo que marche. Senhor, eu vou levantar os meus pés e com autoridade eu vou marchar contra esse inimigo, e é o Senhor que vai fazer o que é necessário. A Bíblia diz que o exército de Asa começa a marchar, e começa a marchar, e a Bíblia diz que aquele exército começa a se impressionar, porque o Deus de Israel aparece diante do Deus da Etiópia, e eles começam a recuar, e Asa começa a perseguir, e aquele inimigo que era para enfrentar Asa, agora começa a bater em retirada, e Asa começa a crescer. Deus está comigo, Deus está comigo, e o inimigo vai ter que bater em retirada. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se Deus está contigo, irmão, ele tem que correr, basta você ter coragem. Eis aqui uma nação de coragem. A Assembleia de Deus é forjada por homens de coragem. Aleluia. O inimigo é maior em número, e a Bíblia diz que o inimigo é maior em número, mas um com Deus é a maioria. A Bíblia diz: se eu estiver com um, Elias estava ali, e a nação toda perturbada, a nação toda cheia de ídolos, e Elias chega: não me conformo, não pode ser, eu vou propor um desafio. Esse Elias era um, e ele pegou 400 profetas de Baal, 450 de Azera, e eles ficaram: e eu faço um desafio, e o meu Deus vai responder com fogo. Até o meio-dia os profetas se cortavam, derramavam sangue, batiam a tabaco e faziam tudo, e até o meio-dia, e Elias, ainda um homem cheio de coragem, diz: grita mais alto, talvez o Deus de vocês esteja comigo. Mas Elias tinha coragem, e ele sabia que o Deus, o general dos generais, estava com ele, e ele disse: agora eu vou consertar o altar, porque para o meu Deus responder não é de qualquer maneira, para o meu Deus responder tem que estar tudo bem. Ajeite esse altar e busca água, porque o meu Deus vai lamber toda essa água e vai dizer que Ele é o Deus de Israel. E lá vai Asaf e persegue, lá vai Elias e persegue, e vence o inimigo, e destrona, e todos aqueles que eram idolatrados, e todos que eram idólatras são envergonhados diante do único Deus que responde com fogo quando é necessário. Amém. Glórias a Deus. O terceiro rei, a Bíblia diz que o terceiro rei é Josafá, e nós lemos a história de Josafá, que depois da reforma que vem através do livro, que vem através da religião, o Josafá vai um pouquinho mais a fundo. Josafá faz a reforma judicial, porque não adianta existir religião se existir corrupção dentro da religião. Não adianta, porque a Bíblia diz
que Deus estava num determinado tempo cansado de sacerdotes, de levitas, que o adoravam com os lábios, mas o coração era podre, e o nariz de Deus já estava fedendo aquele tipo de adoração, porque quando nós oramos, quando nós cantamos, mas nossa vida não está bem na presença de Deus, isso sobe com um cheiro ruim nas narinas de Deus, e o nosso Deus, Ele é obrigado a responder, e quando Ele cheira, Ele responde, e a Bíblia diz lá em Apocalipse 5:8, que sai vozes e trovões de sua boca, e aquilo é a resposta de Deus para aquilo que Deus está sentindo. De que maneira está a sua adoração dentro da religião? Temos uma religião única. Precisamos pegar os juízes e passar uma peneira nos juízes. Momento de santificação. Não é só ir no culto, é estar em santidade para cultuar a Deus, para prestar um culto de verdade a Deus, para glorificar a Deus e ser grato, para dar glória a Deus quando o outro irmão prega, para dar glória a Deus quando o outro irmão canta. Chega de hipocrisia, dizia Josafá. E Josafá disse: Senhor, eu não tenho força para matá-los, nem para persegui-los. Em vez disso, eu cantarei, e tu farás o que for necessário. Se me tirar a voz, eu tenho a vida. Se me tirar os pés, eu amo com as mãos, se me tirar as mãos, eu amo com a vida. Se me tirar a vida, eu vou estar no céu cantando para Deus. Mas o louvor não pode sair da boca, e o perfeito louvor agrada aos céus. Deus responde, e vem o milagre, e vem a vitória. E Josafá disse: Senhor, eu tenho andado na tua presença, eu tenho sido fiel a ti, e a perseguição tem se levantado. Qual foi a perseguição que se levantou para um homem que disse: eu vou passar peneira em Israel, e vai ficar somente aqueles que têm compromisso com a verdade? Quando Josafá faz esse projeto no seu coração, 3 nações se levantam contra Josafá. 3 nações. Quais são elas? Os amonitas. A segunda, os moabitas. A terceira, os edonitas. Os 2 filhos de Ló e um da descendência de Esaú. Primos e irmãos de Israel. O que eu entendo? Dentro da religião, se você quiser fazer a diferença, se você quiser ser santo e não ser corrupto, vão se levantar irmãos contra você e vão te perseguir. Mas você vai olhar e vai dizer: mas são irmãos, são mesmo sangue. Não são, não são lavados no sangue de Jesus. Jesus que é gente pura, e no céu entrará santo, zeloso e de boas obras, e hipócritas não ficarão diante do trono de Deus. Se levantem agora, são 3 nações contra uma. Como vamos conseguir? E aí a Bíblia diz que Josafá diz assim: Senhor, eu não tenho que fazer isso. Vamos ler o texto, lá em 2 Crônicas 20:12. Olha só, 2 Crônicas 20:12. Eu quero pregar juntamente com a Bíblia, porque a Bíblia ajuda de uma forma tremenda. Aleluia. Josafá faz a reforma, as 3 nações se levantam. E aí a Bíblia diz que, olha só, veio o exército com armas, veio o exército com carros, cavalos, cavaleiros, tudo material. Veio o exército com ídolos, veio o exército com corrupções, e se levanta contra o servo de Deus, que quis passar a peneira e santificar, porque sem santificação ninguém verá Deus. Israel para o céu, ter intimidade com o Pai, o único Deus que existe. E a Bíblia diz que se levanta, e Josafá vai fazer uma coisa tremenda. E é assim que os santos de Deus vencem a guerra. É assim que o salvo vence uma guerra. A Bíblia diz, capítulo 20, verso 13, 2 Crônicas: e Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum
em todo Judá. Em Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. O verso dele diz: ó Senhor Deus nosso, porventura não és tu nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reis e nações? Na tua mão está a força e potência, e não há quem possa te resistir. Verso 12 diz assim: ah, Senhor nosso Deus, porventura não nos julgará, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. É tua batalha, não é contra mim que se levantam, Senhor. Se eu morrer, estarei contigo, mas eu quero que o Senhor os derrote, para que eles vejam que em mim, em alguém que está contigo, Senhor, há poder, há potência, há potência. Oh, glória! Quem se levanta com quem está revestido de Deus? Quem se levanta? Não mexe com ele, não mexe com ele, porque ele é um santo de Deus. E se Deus quiser, ele tira ele da terra. Se Deus quiser, ele morre e Deus ressuscita para mostrar que ele é Deus e ele está com ele. Essa igreja é do nosso Deus, essa igreja é de Jesus. E quem tentar enfrentar essa igreja vai enfrentar o general do general, o Senhor dos exércitos, o Senhor que nunca perdeu a batalha, mas o norte é o Deus que está aqui para revigorar as minhas suas forças. E tem pessoas que chegam como Josafá: Senhor, eu não tenho força, Senhor, eu não consigo perseguir, mas eu consigo cantar. Ah, mas eu não tenho oportunidade na igreja. Mas chega em casa, abre a harpa e começa: quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual. E começa a se renovar, e Deus desce as línguas estranhas, e ele começa a profetizar, e ele começa a expulsar os demônios, e ele começa a expulsar os inimigos, e os inimigos batem em retirada, porque seu pai vai dar guerreiro por ele. Justo e confiava em Deus. O homem que era justo e confiava em Deus, Ezequias. Oh, glória, estou com a garganta seca. Mas é ele que fala, não é eu. Posso ficar sem voz amanhã, mas ele tem que falar nessa noite. Senaqueribe. Agora nós vamos lá para 2 Reis 19. Agora quem vai falar é Senaqueribe, o maior exército da terra, e ele vai se gabar das suas conquistas. 19:10 de 2 Reis diz assim: e assim falareis a Ezequias, recado do inimigo, rei de Judá: não te engane o teu Deus. Olha a ousadia do inimigo. Dá um recado pro irmãozinho lá, o irmão João. Vai e diz pro Adão, o Deus do Adão. Por que Senaqueribe falou o Deus de Ezequias? Por quê? Olha a ousadia do texto. Aleluia. Não te enganes, o teu Deus em quem tu confias. Olha a ousadia do inimigo. Já tinha reforma religiosa, já tinha reforma judiciária, e agora o homem estava bem com Deus. Deus não respeita nada, o inimigo não respeita nada disso, irmão. Quando o inimigo chega na autoridade máxima, representando Deus na terra, Jesus, 40 dias de jejum e oração no deserto, lugar que é frio na noite, calor de dia e não tem nada. E a solidão estava com ele, Alex. Deserto,
solidão, cabelo duro de tanta areia, o corpo seco. E o inimigo chega e diz assim: se tu és o Filho de Deus. Não respeitou o jejum de Jesus, não respeitou a oração de Jesus, não respeitou o batismo de Jesus, não respeitou o ministério de Jesus. Sabia quem era Jesus, porque 40 dias atrás desceu a pomba e o Satanás ouviu: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o inimigo não respeitou. Então não dê uma de crente valente, não diga que você é o bambambam. Ele tem que guerrear. E aí Senaqueribe diz assim: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria? Eis que já tenho ouvido o que dizem os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás, Ezequias. Porque tu crê nesse Deus? O mesmo papinho. Teve um povo que veio para mim, Ezequias. Quem é esse povo? 9 nações. E ali no verso 12 está o rei de Goza, o rei de Arã, o rei de Rezete, o rei de Elazar, o rei de Ramate, o rei de Arpade, o rei de Separadim, Ena e Ivá. 9 nações falaram a mesma coisa, que o Deus deles ia me derrotar. Por que consigo vai ser diferente? Eu imagino Ezequiel dizendo: porque eu sou o número 10 e o número 10 está comigo. E você pode ter enfrentado quem tu enfrentou, mas hoje tu pegou uma peleia de verdade, e eu vou conversar com meu Deus. A Bíblia diz que Ezequias inclina-se ao Senhor, diz a Bíblia. Ali diz no verso 16: inclina-se ao Senhor, o teu ouvido ouve, Senhor. Você ouviu, Senhor? Não foi para mim. Tem gente que diz: Senhor, eu vou lá, eu vou desaforar, eu vou falar, eu vou humilhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque comigo ninguém tira farinha. Não, Ezequias disse: Senhor, Senhor. Meus ouvidos ouviram, Senhor. Os teus olhos viram, Senhor. E aí Ezequiel diz assim: Senhor, 185 mil soldados bem armados, com um histórico poderoso nas costas, só vitória. Eles vêm limpando toda a terra, Senhor, mas a tua palavra diz, porque eu estudo o teu livro: a terra é tua e toda a sua plenitude, e todos os habitantes da terra. Então é o Senhor que manda, o Senhor coordena, e a batalha é tua. Aleluia! A Bíblia diz no Salmo 125: os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que até hoje, desde que quando foi escrito até hoje, os montes estão lá, não se abalam, mas permanecem para sempre. Os céus disseram: o exército é grande, eu estou com medo, o exército é grande, eu não tenho força. Ezequiel disse assim: Senhor, a guerra é contigo, Jesus, a guerra é contigo. Ele não sabe com quem ele está mexendo. Eu confio tanto em ti, mas eu confio tanto, Senhor, que eu vou fazer uma ação. Qual é a ação de Ezequias? Ô camareira, está pronta a cama lá? Está pronta. Então eu vou descansar, porque os que esperam o Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas ele não se abalou. Ele foi deitar e foi dormir, porque a guerra era de quem? A guerra era de quem? A guerra era de Deus. E Senaqueribe não tinha nada a ver com Ezequias. Ezequias disse: Senhor, eu vou dormir. Eu já orei, eu já disse que ele afrontou o Senhor, ele falou para ti, ele disse que os outros deuses ele venceu, então a guerra é contigo, Senhor. Alguém está te enfrentando? Alguém está querendo te humilhar? Tu já passou pela religião, tu já passou pelo processo jurídico, que é estudar a palavra de Deus, tu já passou pela peneira de Deus, então descansa, porque Deus vai guerrear por ti. Enquanto tu estiver dormindo, Ele vai te dar a vitória. E a Bíblia diz que Senaqueribe prepara o grande exército, sitia Jerusalém, e ali vai o Ezequias
conseguias dormir. A Bíblia diz que naquela madrugada, a Bíblia diz lá no verso 35 do capítulo 19, a Bíblia diz assim: sucedeu, pois, que naquela mesma noite. Qual noite? A noite que Ezequias orou. Um homem que tem intimidade com Deus, ele ora na terra. Na hora, Deus registra: lá é comigo, pode sair que é comigo. Eu vou na frente, tem mais. Eu não vou mandar 185 anjos, eu vou mandar um anjo forte, poderoso. E a Bíblia diz que se sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e feriu um arraial dos assírios, 185 mil deles, e levantando-se pela manhã o rei cedo, e eis que todos eram cadáveres. Guerreia com cadáver agora, eu quero ver. Guerreia. E lá vai Ezequias, depois de uma noite bem dormida, pega todos os despojos, ao ponto que não consegue carregar, tem que fazer mais uma viagem. Sabe o que é que Deus está querendo falar para você? Que você pode estar preocupado, está pensando que vai perder essa noite. Se você passar aqui na frente e dizer: Senhor, a guerra é tua, eu não me preocupo mais, eu faço um propósito de santidade. Se coloque de pé, igreja, se coloque de pé. É nessa noite um propósito de santidade, e a guerra não será mais tua, mas o Deus de Israel vai soprar na tua vida, e tu vai dormir tranquilo, tu vai dormir confiante, e Deus vai te dar a vitória nessa noite. Eu convido a primeira pessoa que diz: Senhor, eu quero fazer um propósito nessa noite. Você pode ser crente, pode ter 30 anos de crente. Eu quero fazer um propósito nessa noite, eu quero dormir tranquilo, o Senhor batalhar por mim. Passe aqui que eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida. Cheio de Deus que eu estou, eu quero passar tudo isso que Deus tem me dado para passar para você. E nós vamos orar, e essa igreja vai orar, e seja quem for que se levantar contra essa igreja, nós vamos vencer, porque Jeová está com nós, Jeová vai na frente, e Ele pode te dar a vitória, meus irmãos. Passe aqui, eu quero orar por você nessa noite. Faça um propósito com Deus: Senhor, eu quero ser mais santo, Senhor, eu quero me entregar para Ti, e eu quero ser Teu servo, para que o Senhor possa vencer as guerras por mim, Senhor. Eita glória! Os enfermos passam aqui na frente. Essa enfermidade vai sair em nome de Jesus. Os afastados passam aqui na frente. Essa vergonha vai sair em nome de Jesus. E aqueles que estão tudo bem, levante as mãos e vamos orar, porque agora o céu vai descer nesse lugar, e nós vamos ver o nosso Deus se manifestando. O grupo prepara um louvor, nós vamos orar, e depois nós vamos entrar no manto celestial nessa noite. Altíssimo Deus, soberano e eterno Pai, na Tua presença, Senhor, a igreja Assembleia de Deus de Teotônia, ela se dobra diante de Ti, Jesus, colocando novos propósitos, colocando pessoas que estão se rendendo a Ti, colocando enfermidades, colocando, Senhor Jesus, a mesa do dia, Senhor, nós colocamos na Tua presença, e queremos que o Senhor vai pegar, o Senhor vai batizar, o Senhor vai encher, o Senhor vai levantar pregadores, homens profetas neste lugar, homens cheios de poder, para curar, Senhor, para expulsar os demônios, Senhor. Levanta nessa noite homens poderosos para levar a Tua palavra e para pregar o Teu evangelho aos quatro cantos desta terra, porque o Senhor está conosco, e melhor que está conosco do que está no mundo, Senhor. Se alguém está aqui, Jesus está levantando, que o Senhor possa pegar dentro da vida da igreja. Pega, Jesus, tem o Espírito Santo, liberdade no nosso meio, para agir, para batizar, para curar, Senhor, a vida, renova, restaura, em nome de Jesus. Nós expulsamos, Senhor Jesus, se há dardos inflamados do inimigo, que caia por terra. Se há algum trabalho, Senhor Jesus, feito por qualquer um dos nossos inimigos, que caia por terra agora no nome de Jesus, e que a força que vem do céu possa revigorar a nossa vida, e que nós possamos pregar a Tua verdade até que Tu venha, até que Tu arrebates essa igreja. Nós Te glorificamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos. Charabalhas, filha, me canta na basura e entra na glória, em nome de Jesus. Enche Jesus, batismo do Espírito Santo, renova, Senhor, aquele que está frio, Jesus, enche dessa unção que vem diretamente do céu, e que possam ser renovados nessa noite.
eu quero morar no Levar. Esse é o interesse apagado da minha vida. Aleluia. Agora eu Abraço do meu terra de amor chegou com Levar. Oh, a Deus do Levar. Nunca mais eu quero morar. Oh, aleluia. Os guerreiros vão fugir. A vitória